Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Voltamos aqui a ter o nosso gráfico a 4 horas do Eurodólar, onde vemos que de facto o preço acabou mesmo por vir aqui assim àquela área e testar aqui esta resistência que nós tínhamos colocado aqui ontem à volta dos 1,0890. Naquela área que eu tinha referido entre 1,0880 e 1,09 como o possível teste do Eurodólar, antes do Eurodólar voltar outra vez a recuperar e a colocar-se acima da tal média móvel 200 deste gráfico a 4 horas. O Eurodólar segue agora e vamos retirar, não vamos retirar. Podemos ver que o Eurodólar segue aqui à volta dos 1,0960, ligeiramente acima, um pouco abaixo aqui da média móvel de 21 neste gráfico a 4 horas, que está neste momento nos 1,0984, que serve de momento de resistência, digamos, ao preço. O preço também que segue aqui assim, com o RSI a tocar, ou bastante perto, ainda não tocou, está nos 45, a tocar a tal linha neutra dos 50. O preço ontem foi influenciado bastante pelas taxas, pelas yields obrigacionistas do dólar que voltaram a cair e só mais tarde, um pouco então, voltaram a ressurgir depois principalmente das minutas do Fed. Os dados de ontem, o ISM melhoraram, saíram um pouco acima do esperado, ainda em terreno de contração, mas acima do esperado. Em sentido contrário, esteve já os números da Jolts, que saíram ligeiramente abaixo do que o mercado esperava. Ainda assim, e apesar do subíndice do PMI, do ISM PMI, no subíndice dos preços pagos, ter saído bastante abaixo do esperado, ainda assim se viu aqui uma valorização do dólar na altura, que levou, portanto, o euro-dólar abaixo, e mais tarde, com as minutas, logo à saída das minutas, veio então aqui assim o tal teste a 1,09, vendo o preço mesmo abaixo de 1,09 antes de recuperar. As minutas foram de alguma forma mistas, por assim dizer, ou seja, se por um lado não validaram aquele aspecto mais dovish, mais agressivamente dovish, passo o pleonasmo, de Jerome Powell logo a seguir à reunião, ao anúncio da decisão de taxas, retirando de alguma maneira as expectativas de um corte de taxa de juro em março por parte do Fed. Por outro lado, levantou outra questão, que foi em que disse que abriu-se a discussão dentro dos membros da FOMC para quando terminar ou abrandar, digamos, o programa de Quantitative Tightening que existe neste momento na Reserva Federal e que está a um ritmo de 60 mil milhões de dólares de obrigações por mês. Ora, isso poderá de alguma forma de alguma forma mais um sinal mais hawkish para o dólar, mais hawkish, quer dizer, mais hawkish para o mercado, mais dovish para o dólar, ou seja, acaba por colocar uma pressão em cima do dólar, este acabar, digamos, o abrandamento do Quantitative Tightening, face à parte mais hawkish, à parte em que o mercado, em que deu indicações ao mercado que provavelmente os cortes de taxa que o mercado está
a colocar já em março são precoces e, portanto, provavelmente não haverá o tal corte de taxa de juro em março. Ora, isso acabou por prevalecer mais no final a situação, aliás, a ver-se pelo preço, a situação do potencial término do quantitative tightening ou pelo menos o recuo nesse aspecto. Obviamente que uma situação dessas acabará por abrandar os receios neste momento, que é demasiadas obrigações a serem colocadas no mercado, na medida que o quantitative tightening é exatamente isso, ou seja, é a venda por parte da Reserva Federal do portfólio de obrigações que tem em carteira e portanto, isso acabará por fazer com que a pressão sobre as obrigações não seja tão grande e, portanto, as yields obrigacionistas tendem, obviamente, a cair, portanto, com o preço das obrigações a subir, ou pelo menos a não serem pressionadas em baixo. Bom, posto isto, o que é que nos segue? Seguimos hoje seguimos hoje com o preço aqui, novamente, aqui nesta área dos tais, na área de resistência que tínhamos ontem marcado aqui à volta de 1,0890, 1,0990, 1,10 basicamente. O preço ainda está bastante abaixo, está a 1,0965 neste momento aproximadamente, mas deixa-nos ainda com algumas situações. Para já hoje, os níveis de inflação que a França mostra foi em linha com o esperado, com os preços a nível mensal em dezembro a saírem ligeiramente abaixo do esperado. Ainda vamos ter os dados da Alemanha e vamos ter ainda hoje nos Estados Unidos o ADP, portanto o número privado do emprego, e os habituais números dos novos pedidos de subsídio de desemprego semanais. Mas mais importante do que isso, e eu creio que o mercado começará a olhar para isso, serão os dados de amanhã, ou seja, a inflação de uma forma geral na Europa, na zona do euro, e os non-farm payroll nos Estados Unidos, assim como os dados sobre a massa, a taxa de desemprego, os ganhos salariais, portanto, a aceleração no custo laboral, portanto, tudo isso será o que o mercado irá olhar mais, estará mais a olhar, ou seja, durante o dia da manhã. Portanto, eu acredito nesta recuperação, obviamente que já vimos aqui assim, nesta correção deste movimento, mas para já eu acredito que o mercado possa não fazer muito mais do que isto, neste momento, aguardando pelo que se vai suceder amanhã. De qualquer das formas, o que temos hoje do ADP poderá ter aqui assim, ou mesmo, e ainda não nos podemos esquecer dos números da inflação na Alemanha, poderá ter aqui assim alguma palavra a dizer. Os mercados acionistas também estão um pouco mais positivos, estão a recuar um pouco, estão a corrigir um pouco aquela aversão ao risco logo sentida nas primeiras horas quase deste ano. Os mercados europeus estão ligeiramente positivos. Isto também traz de alguma forma algum suporte ao próprio euro-dólar neste momento. Vamos ver primeiro se este 1,0987, esta resistência vai aguentar, digamos, este preço. Eu diria que temos aqui outra situação, que é este máximo relevante
1,1009, portanto o que temos aqui sim será um 0,990, digamos, eu diria um 0,990, 1,1010 como uma área de resistência a ser quebrada, e poderemos ver esta área a ser testada ainda hoje, dependendo dos dados do ADP, mas acredito que provavelmente o dia acabará uma vez mais a recuar. Esta caixa, digamos, da possibilidade dos preços, eu creio que poderá vir, digamos, ligeiramente para cima nestas próximas 24 horas, ou seja, vir aqui assim eventualmente testar e caindo uma vez mais aqui assim para a zona da média móvel 200 neste gráfico 4 horas. Temos ainda outra situação, a situação, digamos, geopolítica no Médio Oriente, que ontem conheceu, digamos, uma situação um pouco mais quente, daí também esta corrida ao dólar, e hoje também está, digamos, a arrefecer um pouco essas tensões, o que proporciona, digamos, aqui algum alívio desta forte corrida ao dólar nos últimos dias, neste início de ano. Portanto, é mais uma das situações a verificar, uma situação em que as tensões no Médio Oriente voltem a aquecer, provavelmente darão mais força de voltar o euro-dólar aqui assim em baixa. Bom, mas para já é tudo. Um resto de um bom dia, bons negócios, e amanhã voltarei com mais um comentário ao euro-dólar. Até lá!